Boa tarde, eu chamo-me Azraman Sheikh Amélia, estudante do ISIM, aluna do curso de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano. Vou fazer um resumo sobre a natureza e movimentação das contas, também falarei do quadro conceptual e as demonstrações financeiras. Para o primeiro capítulo, irei falar da natureza e movimentação das contas no sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Irei dar como introdução: a escritura contabilística consiste no registro de tudo que afeta uma entidade. Essas entidades que são as compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos incorridos, rendimentos obtidos, contratos que originam direitos ou obrigações. E essas contas são agrupadas de acordo com a sua natureza. As contas do ativo, do passivo, do capital próprio, contas de gastos e contas dos rendimentos. Tenho aqui um pequeno quadro que irá facilitar na percepção de como é que essas contas funcionam. As contas do ativo, elas debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo, elas creditam-se pelos seus aumentos e debitam-se pelas diminuições. As contas do capital próprio, elas creditam-se pelos seus aumentos e debitam-se pelas diminuições. As contas do passivo e as contas do capital próprio têm o mesmo funcionamento. As contas dos gastos, elas debitam-se pelos seus aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do rendimento, elas creditam-se pelos seus aumentos e debitam-se pelas diminuições. Resumindo o quadro anterior, significa que o capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Estrutura das contas no sistema de contabilidade empresarial em Moçambique. Apresento a classe 1, que são os meios financeiros, classe 2, inventários e ativos biológicos, classe 3, investimentos de capital, classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos, classe 5, capital próprio, classe 6, gastos e perdas, classe 7, rendimentos e ganhos e a classe 8, resultados. Na primeira classe, encontramos os meios financeiros. Dentro dos meios financeiros, encontramos algumas contas que são 1.1 caixa, 1.2 bancos, 1.3 outros instrumentos financeiros. Dentro dessas três contas que eu mencionei aqui, encontramos algumas subcontas. 1.1, encontramos a subconta 1.1.1, que é caixa geral, e 1.1.2, que é caixa do departamento de vendas. Na conta bancos, encontramos três subcontas que são 1.2.1 depósitos à ordem, 1.2.2 depósitos com pré-aviso, 1.2.3 que são os depósitos a prazo. Na conta 1.3 encontramos três subcontas que são 1.3.1 derivados, 1.3.2 detidos para negociação, 1.3.3 que são os outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Dentro dessas contas, como na conta caixa, encontramos a caixa geral e a caixa do departamento de vendas. Dizer que quando não se existe fundo de fixo de caixa, elas debitam-se pelas vendas e prestações de serviços a dinheiro, pelos recebimentos de clientes e pelos levantamentos efetuados em bancos. E também creditam-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro e pelos depósitos bancários efetuados em numerário. Já quando existe fundo fixo de caixa, a conta caixa debita e credita pela conta banco, que é 1.2.1, a subconta depósitos à ordem. Para a conta bancos, vou explicar cada subconta. 1.2.1, que são depósitos à ordem.
Elas debitam-se pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes e prestarem muita atenção nessa parte nos empréstimos obtidos e juros recebidos. E creditam-se pelos pagamentos efetuados por cheque ou por transferência bancária, liquidações de empréstimos, juros pagos. E enquanto que a subconta 1.2.2, que são os depósitos com pré-aviso, e 1.2.3, que são depósitos a prazo, elas são debitadas pela constituição ou por reforço dos depósitos e também são creditadas pelo resgate total ou parcial desses depósitos. E na conta 1.3, esta conta visa reconhecer os instrumentos financeiros que não sejam o caixa, neste caso a conta 1.1, ou os depósitos bancários, 1.2, que sejam mensurados ao justo valor, cujas as suas alterações sejam reconhecidas na demonstração de resultados. E também esta conta 1.3 poderá ter natureza devedora ou credora, dependendo do justo valor do instrumento financeiro e será movimentada como se segue. Por exemplo, instrumentos financeiros ativos. Ela é debitada pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas do justo valor, e é acreditada pelas alterações negativas do justo valor e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Iremos avançar para a classe 2. Na classe 2 é onde encontramos os inventários e ativos biológicos. Temos a conta 2.1, que são compras, 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados e intermédios, 2.4 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 2.5 produtos ou serviços em curso, 2.6 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.7 ativos biológicos, 2.8 regularização de inventários, 2.9 ajustamentos para o valor realizável líquido. Na conta 2.1, que são as compras, nós podemos ver que lança-se nessa conta o custo das aquisições de mercadorias, matérias-primas e de bens aprovisionáveis destinados a consumo ou venda. E repisar que nesta conta também são inclusas as despesas adicionais de compra, que são os transportes, os seguros, o IVA. Também está incluso nesta conta. Então, esta conta saltará, em todas as circunstâncias, por débito das contas de inventário. E esta conta compras, ela debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais e credita-se pela transferência para as respectivas contas do inventário. Vamos para a conta 2.2, que são as mercadorias. As mercadorias correspondem aos inventários adquiridos para revenda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade. Os inventários das empresas comerciais são registrados nesta conta de mercadorias, enquanto que nas empresas industriais esta conta registrará apenas aqueles bens que complementam a oferta da entidade e que são produzidos por terceiros. Essa conta mercadorias, ela debita-se pelas compras de mercadorias e credita-se pelo custo das mercadorias vendidas. Vamos para a conta 2.3, que são os produtos acabados e intermédios. Dizer que esta conta registra inventários produzidos pela empresa e que se encontram prontos para a venda, bem como os inventários que normalmente retornam ao processo produtivo, mas que podem ser também comercializados tal como se encontram. Esta conta tem a seguinte movimentação. Ela debita-se pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais no fabrico, imputados à produção até a fase em que se encontra o produto, e credita-se pelos custos de produção dos produtos terminados. Seguimos com a conta 2.4, que são subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos.
Os subprodutos são bens provenientes da atividade produtiva e que são também comercializados, tal como os produtos principais, embora representem uma pequena parcela de rédito da entidade. E também os desperdícios, resíduos e refúgios são os bens derivados do processo produtivo que não sejam subprodutos. A movimentação desta conta processa-se nos mesmos moldes da conta 2.3, que são os produtos acabados intermédios. Seguimos para a conta 2.5, que são os produtos e serviços em curso. Esses produtos são os inventários que se encontram em processo de fabrico ou produção ou serviços que se encontram em curso, e elas têm a seguinte movimentação. Elas debitam-se pelos materiais consumidos na produção e creditam-se pelo custo de produção dos produtos terminados. Seguimos para a conta 2.6, que são as matérias-primas auxiliares e materiais. Nessas matérias-primas, que são os principais inventários objetos de transformação no processo industrial, como, por exemplo, o algodão, o tecido, o calçado, a argila. E também temos a cervejeira para a indústria. Nas matérias auxiliares, elas são os inventários necessários para a produção, mas que não têm um peso relevante no processo do fabrico. Por exemplo, os botões da indústria de vestuário. E dizer que esta conta, ela debita-se pelas compras e credita-se pelo custo das mercadorias vendidas. Seguimos para a conta 2.7, que são os ativos biológicos. Dentro dos ativos biológicos, iremos encontrar duas subcontas, que são 2.7.1 de produção e 2.7.2 consumíveis. Dentro da subconta de produção, temos a subconta ou a terceira conta, que é 2.7.1.1, que são os animais, 2.7.1.2, que são as plantas, e na subconta 2.7.2, que são consumíveis, encontramos os animais e as plantas. E esta conta movimenta-se da seguinte maneira: ela debita-se pelas compras de ativos biológicos e credita-se pelos custos de ativos biológicos. Seguimos para a conta 2.8, que são as regularizações de inventários. Dizer que essas regularizações de inventário, essa conta regularização de inventário possui algumas subcontas: 2.8.2 mercadorias, 2.8.3 produtos acabados, 2.8.4 subprodutos, 2.8.5 produtos ou serviços em curso, 2.8.6 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.8.7 que são os ativos biológicos. Essa conta, ela debita-se pelas sobras de inventários e acredita-se pelas ofertas de inventários a clientes. Seguimos e também vou explicar, tem um quadro aqui para explicar melhor como é que essas subcontas da conta 2.8 funcionam. Aqui temos mercadorias da conta 2.8.2 para mercadorias da conta 2.2, de produtos acabados e intermédios para a variação da produção, de subprodutos, desperdícios, resíduos e refúgios para a variação de produção também, produtos e serviços em curso para a variação da produção, matérias-primas auxiliares e materiais para a conta 2.1.2, que também são matérias-primas auxiliares e materiais. E a conta 2.8.7, que são os ativos biológicos, vão para a variação de produção, que é uma conta opcional que podemos criar, que é a conta 6.1.2.4. Seguindo, irei dar continuidade com a classe 3, que são investimentos de capital. Nos investimentos de capital encontramos
aqui algumas contas, que são a conta 3.1, investimentos financeiros, a conta 3.2, ativos tangíveis, a conta 3.3, ativos intangíveis, 3.4, investimentos em curso, 3.5, ativos não correntes detidos para venda, 3.6, ativos tangíveis de investimento, 3.8, amortizações acumuladas, 3.9, imparidade acumulada de investimento de capital. Para início, a conta 3.1, que são os investimentos financeiros. Esses investimentos, que representam participações de capital, são mensurados de acordo com os métodos indicados no quadro apresentado no capítulo 9, irei falar mais à frente. E também a classificação dos investimentos financeiros que representem participações de capital é muito importante, dado o diferente tratamento, quer em contas individuais, quer em contas consolidadas. Dentro desta conta encontramos algumas subcontas, que são a 3.1.1, investimentos em subsidiárias, a conta 3.1.2, investimentos em associados, e a subconta 3.1.3, investimentos em entidades conjuntamente controladas, a subconta 3.1.4, outros investimentos financeiros, a subconta 3.1.5, investimentos detidos até a maturidade, e por fim a subconta 3.1.6, que são os outros investimentos disponíveis para venda. Nesta conta 3.1, ela tem a seguinte movimentação: ela debita-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compra por crédito, neste caso, que são os depósitos à ordem, e a conta 4.6.1, que são os fornecedores de investimento de capital, conta corrente. E elas creditam-se pela venda dos investimentos financeiros por débito da subconta 1.2.1, que são os depósitos à ordem, e da conta 4.5.9, que são os devedores diversos. Seguimos para a conta 3.2, que são os ativos tangíveis. Nesses ativos tangíveis, segundo a NCRF, os ativos tangíveis são itens tangíveis que sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamento a terceiros ou para fins administrativos, e também se espera que sejam usados durante mais do que um período. Então, dentro desta conta encontramos algumas subcontas, que são a subconta 3.2.1 de construção, 3.2.2 equipamento básico, 3.2.3 mobiliário e equipamento administrativo social, 3.2.4 equipamento de transporte, 3.2.5 taras de vasilhame, 3.2.6 ferramentas e utensílios, 3.2.7 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, e por fim a subconta 3.2.9, que são outros ativos tangíveis. Então, esta conta ela tem a seguinte movimentação: ela debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos, como ativos fixos tangíveis que não se encontram em curso, por crédito das contas caixa e da subconta depósitos à ordem, ou da conta 4.6.1, que são os fornecedores de investimento de capital, e credita-se pela alienação dos ativos tangíveis e também pela revalorização do valor dos bens. Seguimos para a conta 3.3, que são os ativos intangíveis. Então, esta conta possui as seguintes subcontas, que são 3.3.1, despesas de desenvolvimento, 3.3.2, propriedade industrial e outros direitos, 3.3.3, goodwill, 3.3.4, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Então, a conta 3.3, ela tem a seguinte movimentação: ela debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos em projetos de desenvolvimento e credita-se pela amortização integral dos objetos
de desenvolvimento que não sejam susceptíveis da venda. Temos também a conta Temos também aqui a conta 3.4, que são os investimentos em curso. Esta conta possui algumas subcontas, que são a 3.4.2, os ativos tangíveis, e 3.4.3, que são os ativos intangíveis. Então, esta conta, ela recomenda-se a criação das subcontas que irei indicar, que são as subcontas 3.4.1, investimentos financeiros em curso, e 3.4.4, adiantamentos por conta de investimento de capital. E esta conta, ela tem a seguinte movimentação. Ela debita-se pelas aquisições e pelos pagamentos por conta de investimentos financeiros e credita-se pela transferência para a respectiva conta da classe 3. Temos também a conta 3.5, que são os ativos não correntes detidos para venda. Esta conta, ela destina-se a registrar os ativos a que se refere a NCRF, que são os ativos não correntes detidos para a venda, e unidades operacionais descontinuadas. E ela tem a seguinte movimentação. Ela debita-se pela transferência dos ativos fixos tangíveis a serem alienados e credita-se pela venda dos ativos por contrapartida da conta 1.1 caixa e da subconta 1.2.1, que são os depósitos à ordem. E também credita-se pela diferença entre a quantia escriturada e o valor realizável líquido. Seguimos com a conta 3.6, que são os ativos tangíveis de investimento. Esses ativos tangíveis são as propriedades, terrenos ou edifícios detidas pelo dono ou pelo locatário de uma locação financeira para obter rendas ou para valorização do capital ou para ambas. E essa conta, ela tem a seguinte movimentação. Ela debita-se pelas compras de ativos tangíveis de investimento, incluindo as despesas de compra, e credita-se pela venda da propriedade por débito da conta banco. Também credita-se pela transferência para inventários por débito da classe 2. Seguimos com a conta 3.8, amortizações acumuladas. Dizer que essas amortizações são contabilizadas periodicamente por débito da conta 6.5.3. E também dizer que essa conta, ela credita-se pelas amortizações do período por débito da conta 6.5.2 e debita-se pela amortização integral de ativos intangíveis que não sejam suscetíveis de venda. Por fim, para terminar a classe 3, irei falar da imparidade acumulada de investimentos de capital, que é a conta 3.9. Dizer que essas contas registram as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultem da aplicação dos critérios da mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 3. Então, as perdas por imparidades anuais serão registradas nas subcontas apropriadas da conta 6.4, que é a perda por imparidade de período, e elas devem fazer um registro nas subcontas apropriadas da conta 7.4.1. Fechando a classe 3, irei continuar com a classe 4, que são contas a receber, contas a pagar e acréscimos e diferimentos. Então, essa classe, a classe 4, ela apresenta algumas contas.
que são 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores, 4.7 perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, 4.8 provisões, 4.9 acréscimos e diferimentos. Dando início, a conta 4.1, que são os clientes, ela apresenta as seguintes subcontas, que são 4.1.1 clientes conta corrente e 4.1.2 clientes títulos a receber. E esta conta representa as dívidas de clientes que não estão tituladas por letras ou outros títulos a receber. E ela tem a seguinte movimentação: debita-se pelas vendas e prestações de serviços a crédito por contrapartida das contas 7.1 ou 7.2 e credita-se pelo recebimento dos clientes por débito da conta caixa ou bancos. E também credita-se pela emissão de letras ou outros títulos a receber por débito da conta 4.1.2, que são os clientes títulos a receber. Irei dar continuidade falando da conta 4.2, que são os fornecedores. Essa conta ela registra os movimentos com os vendedores de bens e serviços, com exceção dos destinados aos investimentos da entidade. Então, a conta fornecedores ela possui algumas subcontas, que são 4.2.1 fornecedores conta corrente, 4.2.2 fornecedores títulos a pagar, 4.2.9 adiantamentos a fornecedores. Então, recomenda-se que sejam criadas pelo menos duas contas dentro da conta fornecedores. Recomenda-se que se crie duas contas, que são a conta 4.2.5 faturas em recepção e conferência, 4.2.10 perdas por imparidade acumuladas. Então, essa conta ela tem a seguinte movimentação: ela acredita-se pelas compras a crédito de bens e serviços por débito da conta 2.1, que são compras, e debita-se pelos pagamentos efetuados aos fornecedores por crédito da conta 1.2.1, que são os depósitos à ordem, e também debita-se pelo aceite de letras ou outros títulos a pagar por crédito da conta 4.2.2, fornecedores títulos a pagar. Dando continuidade, vou falar da conta 4.3, que são os empréstimos obtidos. Esta conta de natureza ela é credora, registra os financiamentos obtidos pela entidade e possui algumas subcontas, nomeadamente 4.3.1 empréstimos bancários, 4.3.2 empréstimos por obrigações, 4.3.3 empréstimos por títulos de participação, 4.3.9 outros empréstimos obtidos. Então, esta conta ela tem a seguinte movimentação: ela acredita-se pelos empréstimos obtidos por débito da conta bancos, que são depósitos à ordem, e debita-se pela liquidação total ou parcial dos empréstimos obtidos por crédito da conta bancos também. De seguida, irei falar da conta 4.4, que é o Estado. Nesta conta registram-se as relações com o Estado, que também tem algumas subcontas dentro desta conta, que são 4.4.1 imposto sobre o rendimento, 4.4.2 impostos retidos na fonte, 4.4.3 imposto sobre o valor acrescentado, que é o IVA, 4.4.4 restantes impostos, 4.4.5 retificações de impostos, contribuições e outros tributos, 4.4.6 impostos diferidos, 4.4.9 contribuições para o INSS. E esta conta 4.4, que é o Estado, ela tem a seguinte movimentação: ela debita-se pelo IVA suportado nas aquisições de inventários, investimentos e outros bens e serviços por crédito da conta caixa, e credita-se pelo IVA dedutível por transferência da conta 4.4.3.2, e também ela pode creditar-se pelo IVA suportado por dificuldades de imputação a custos específicos.
Dando continuidade, irei falar da conta 4.5, que são outros devedores. Essa conta possui algumas subcontas, que são 4.5.1 pessoal, 4.5.2 subscritores de capital, 4.5.3 obrigacionistas, 4.5.4 devedores, sócios acionistas ou proprietários, 4.5.5 subsidiários a receber, 4.5.9 devedores diversos. Então, esta conta ela tem a seguinte movimentação: debita-se pelos adiantamentos concedidos por crédito da conta bancos e credita-se pelo recebimento dos adiantamentos por débito da conta bancos. Também pode creditar-se pelo reconhecimento da imparidade nas dívidas a receber. De seguida, irei falar da conta 4.6. Na conta 4.6, designada por 4.61, essa conta registra os movimentos com vendedores de bens e serviços com destino aos investimentos da entidade. Então, essa conta ela inclui algumas subcontas, que são 4.6.1.1, fornecedores de investimento de capital, conta corrente, 4.6.1.2, fornecedores de investimento de capital, títulos a pagar, 4.6.1.3, fornecedores de investimento de capital, adiantamentos, 4.6.1.4, fornecedores de investimento de capital, locação financeira, 4.6.1.9, outras operações. Então, esta conta, ela tem como movimentação: ela debita-se pela realização do capital subscrito e credita-se pela subscrição do capital inicial ou dos aumentos de capital. Dando seguimento, irei falar da conta 4.7. A conta 4.7. Essas contas registram as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultem da aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 4, podendo ser subdivididas a fim de facilitar o controle e possibilitar a apresentação em balanço das quantias líquidas. Então, neste caso, essa perda por imparidade anual será registrada nas contas 6.4.8.1 ou na 6.4.8.2. Irei seguir com a conta provisões, que é uma conta que serve para registrar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que a data do balanço seja de ocorrência provável ou certa. Então, esta conta ela possui algumas subcontas, que são a subconta 4.8.1, processos judiciais em curso, 4.8.2, acidentes no trabalho e doenças profissionais, 4.8.3, impostos, 4.8.4, reestruturação de negócios, 4.8.5, contratos onerosos, 4.8.6, garantias a clientes, 4.8.7, perdas em contratos de construção, 4.8.9, outras provisões. Então, esta conta, ela tem como movimentação: ela debita-se pela sua utilização por contrapartida da conta 1.2.1 e credita-se pela constituição das provisões e pelo seu reforço. Unidade, irei falar, para ultimar a classe 4, irei falar da conta 4.9, que são os acréscimos e deferimentos. Então, dentro dos acréscimos e deferimentos, encontramos algumas contas que são 4.9.1, acréscimos de gastos, 4.9.2, rendimentos diferidos, 4.9.3, acréscimos de rendimentos, 4.9.4, gastos diferidos. Então, esta conta ela é debitada pelo produto das amortizações do período, pela percentagem do subsídio face ao valor do ativo. E também ela é creditada pelo valor dos subsídios recebidos que sejam associados com ativos por contrapartida da conta bancos
E também ela acredita-se pelo valor dos subsídios associados com ativos que tenham sido aprovados e que reúnam as condições para o seu reconhecimento. Continuando, agora vou entrar para a classe 5, onde tem o capital próprio. No capital próprio encontramos algumas contas, evidentemente, que são a conta 5.1, capital, 5.2, ações ou cotas próprias, 5.3, prestações suplementares, 5.4, prêmios de emissão de ações ou cotas, 5.5, reservas, 5.6, excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, 5.8, outras variações no capital próprio, 5.9, resultados transitados. Então, dando introdução, vou falar da conta 5.1, que é o capital. E esta conta, ela é debitada, aliás, ela é creditada pela subscrição do capital inicial, pelos aumentos de capital, e é debitada pelas reduções de capital e pela extinção da entidade. Dando continuidade, irei falar da conta 5.2, que são as ações ou cotas próprias. E desde que cumpridas as formalidades legais, as entidades podem adquirir ações ou contas próprias. E essa conta tem a seguinte movimentação. Pela compra, ela debita-se a conta 5.2.1, que é o valor nominal, pelo valor nominal das ações ou cotas próprias adquiridas, e credita-se pelo valor da conta compra à conta bancos. Dando seguimento, irei falar da conta 5.3, que são prestações suplementares. Nesta conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. Seguindo, irei falar da conta 5.4, que são prêmios de emissão de ações ou cotas. Então, nessa conta, existe um prêmio de emissão quando o valor das ações ou cotas subscritas e realizadas excede o valor nominal das ações ou cotas. E esta situação é perfeitamente compreensível. Dando um exemplo, na entrada de novos sócios numa sociedade lucrativa ou com um bom potencial de geração de lucros, a conta é creditada na emissão das ações ou cotas pela subscrição do valor superior ao seu valor nominal e pela diferença entre o valor nominal e o valor de subscrição, que neste caso que é o prêmio, sendo igualmente creditada a conta 5.1 pelo valor nominal por débito da conta 4.5.2, que são os subscritores de capital. Seguindo, irei falar da conta 5.5, que são as reservas. Essas reservas elas estão divididas em 3 tipos, que são as legais, estatutárias e livres. Então, a conta 5.5.1, ela é creditada pela aplicação de resultados e é debitada pela incorporação no capital social, também é debitada pela compensação do prejuízo do exercício, também pela utilização para a compensação de prejuízos de exercícios anteriores. Dando seguimento, irei falar da conta 5.6, que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Tal como se refere nos capítulos 5 e 7 mais à frente, os ativos tangíveis e os ativos intangíveis poderão ser mensurados pelo modelo de justo valor, neste caso que é a contrapartida da diferença para o montante escriturado é a regra geral contabilizada nesta conta dos capitais próprios. E também existem 2 contas para a movimentação dos excedentes de revalorização. A conta 5.6.1, que se destina a receber os excedentes provenientes, e a conta 5.6.2, que receberá os demais excedentes. Esta conta ela tem a seguinte movimentação.
Ela acredita-se pela revalorização dos ativos tangíveis e intangíveis que não corresponda à reversão de perdas reconhecidas em anos anteriores e debita-se pela realização, neste caso via amortização, abate ou venda do valor excedente, e também debita-se pela diminuição do valor dos ativos tangíveis ou intangíveis. Dando seguimento, irei falar da conta 5.7, que é uma conta que tem que se criar, que são ajustamentos. Aliás, irei falar da conta 5.8, que são outras variações no capital próprio. Então, nesta conta serão contabilizadas variações no capital próprio da entidade que não se enquadrem nas contas existentes, por exemplo, neste caso, as variações do justo valor de instrumentos financeiros disponíveis para venda, diferenças na conversão cambial de unidades operacionais estrangeiras, sendo debitada ou creditada pela diferença entre o ativo em meticais e o passivo do capital próprio também em metical. Dando seguimento, vou falar da conta 5.9, que são os resultados transitados, que esta conta representa os resultados de exercícios anteriores que não foram objeto de aplicação específica, e ela é movimentada da seguinte maneira: ela é creditada pelo valor do lucro líquido do exercício anterior, por contrapartida da conta 8.8, e é debitada pelo valor do prejuízo do exercício anterior, e também debita-se pela aplicação de resultados deliberada da Assembleia Geral, que aprova as contas, e a proposta da aplicação de resultados por contrapartida da conta 5.9.1. Dando seguimento, irei falar das contas da classe 6, que são gastos e perdas. Iremos encontrar algumas contas, nomeadamente 6.1 custos dos inventários, 6.2 gastos com pessoas, 6.3 fornecimentos de serviços de terceiros, 6.4 perdas por imparidade do período, 6.5 amortização do período, 6.6 provisões do período, 6.7 perdas por redução do justo valor, 6.8 outros gastos e perdas operacionais, 6.9 gastos e perdas financeiras. Para início, a conta 6.1, que são os custos dos inventários, ela possui algumas subcontas, que são 6.1.1 custos dos inventários vendidos ou consumidos, e 6.1.2, que são a variação da produção. Então, nesta conta, ela destina-se a evidenciar a variação entre o saldo inicial e o saldo final dos inventários relacionados com a produção da entidade. E ela tem a seguinte movimentação: ela debita-se pelas existências iniciais das contas 2.3, que são os produtos acabados intermédios, e também ela debita-se pelas reclassificações e regularizações a débito da conta 2.8, que é a conta regularização dos inventários, e credita-se pelas existências finais das contas 2.3, e também credita-se pelas reclassificações e regularização a crédito da conta 3.8. Dando seguimento, irei falar da conta 6.2, que são gastos com o pessoal. Nesta conta, registra as remunerações ao pessoal e órgãos sociais, bem como os encargos da entidade sobre essas remunerações, que possuem algumas subcontas, que são 6.2.1 remunerações dos órgãos sociais, 6.2.2 remunerações dos trabalhadores, 6.2.3 encargos sobre remunerações, 6.2.4 benefícios pós-emprego, 6.2.5 ajudas de custo, 6.2.6 indemnizações, 6.2.7 seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais, 6.2.8 gastos de ação social, 6.2.9 outros gastos com o pessoal. Então, esta conta ela tem a seguinte movimentação: ela é debitada por crédito da conta 1.2, que são os bancos, caso a indenização tenha sido paga, e é creditada
Dando seguimento, irei falar agora da conta 6.3, que são os fornecimentos e serviços em terceiros. Dizer que nesta conta são registrados os gastos com bens de consumo imediato e com serviços prestados por terceiros. E esta conta possui algumas subcontas, que são 6.3.1 subcontratos, 6.3.2 fornecimentos e serviços. E essa conta 6.3 deve ser debitada pelo reconhecimento dos gastos, devendo os mesmos ser reconhecidos quando incorridos, independentemente de se encontrarem faturados ou pagos. Deverá ser observado o princípio da correlação de gastos com rendimentos, pelo qual, sempre que se reconhece um rédito, deve-se reconhecer. Dando seguimento, irei falar da conta 6.4, perdas por imparidade. Nessa conta registra-se as perdas por imparidade dos ativos, que possui algumas subcontas, nomeadamente 6.4.1 ajustamentos de inventários para o valor realizável líquido, 6.4.2 investimentos financeiros, 6.4.3 ativos tangíveis, 6.4.4 ativos intangíveis, 6.4.5 ativos não correntes detidos para a venda, 6.4.6 ativos tangíveis de investimento, 6.4.7 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 6.4.8 contas a receber. Então, esta conta é debitada pelas perdas por imparidade do período. Dando seguimento, irei falar da conta 6.5, que são as amortizações do período. Nesta conta são contabilizados os gastos de amortização dos ativos tangíveis e dos intangíveis, e a sua vida é considerada finita. Dentro dessa conta encontramos algumas subcontas, que são 6.5.1 ativos tangíveis, 6.5.2 ativos intangíveis, 6.5.3 ativos tangíveis de investimento, 6.5.4 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. E esta conta é debitada pelas amortizações do período, por contrapartida das contas 3.8.2, que são os ativos tangíveis que falei anteriormente, e a conta 3.8.3, que são os ativos intangíveis. Dando seguimento, irei falar da conta 6.6, que são provisões do período. Nesta conta devem ser contabilizados os gastos com previsões constituídas ou reforçadas no período de acordo com os critérios requeridos. Possuem algumas subcontas: 6.6.1 processos judiciais, 6.6.2 acidentes no trabalho e doenças profissionais, 6.6.3 impostos, 6.6.4 reestruturação de negócios, 6.6.5 contratos onerosos, 6.6.6 garantias a clientes, 6.6.7 perdas em contratos de construção, 6.6.9 outras provisões. Elas debitam-se por crédito das contas 4.8.1 a 4.8.9. Dando seguimento, irei falar da conta 6.7, que são perdas por reduções do justo valor. E nesta conta são registradas as perdas por reduções do justo valor, sendo que é adotado o justo valor como método de mensuração e quando as respectivas perdas vão a resultados. E esta conta ela é debitada por crédito das contas 1.3, 2.7 e 3.6. Dando seguimento, irei falar da conta 6.8, que são outros gastos e perdas operacionais, que possui algumas subcontas como 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.9. E ela tem a seguinte movimentação. Ela debita-se pela transferência do custo das imobilizações vendidas por crédito das contas 3.2, que são os ativos tangíveis, e credita-se pelo preço de venda, que são os investimentos alinhados por débito da conta 1.2.1, que são depósitos à ordem. Para ultimar, irei falar da conta 6.9, que são os gastos e perdas financeiras. Nesta conta registram-se os gastos com os empréstimos obtidos, bem como as diferenças de câmbio desfavoráveis, os descontos de pronto pagamento concedidos e os gastos com serviços bancários. Ela possui algumas subcontas. São 6.9.1,
6.9.4, 6.9.5 e 6.9.8. E também recomenda-se a criação de uma conta para os juros suportados de locações financeiras. E ela debita-se pelos descontos concedidos aos clientes por crédito da conta 7.1 e debita-se e credita-se pela prestação de serviços se o desconto constar na fatura da conta 4.1.1 clientes conta corrente, se o desconto for atribuído posteriormente. Dando seguimento, irei agora introduzir a conta da classe 7, que são os rendimentos e ganhos. Dentro dessa classe encontramos algumas contas, que são 7.1 vendas, prestações de serviços, 7.2, 7.3 investimentos realizados pela própria empresa, 7.4 reversões do período, 7.5 rendimentos suplementares, 7.6 outros rendimentos e ganhos operacionais, 7.8 rendimentos e ganhos financeiros, 7.9 ganhos por aumento do justo valor. Na conta 7.1, que são as vendas, esta conta deve ser movimentada pelo valor da fatura, deduzido no IVA e de outros impostos incidentes sobre as vendas e sem os descontos comerciais. Seguindo, irei falar da conta 7.2, que são prestações de serviços. Esta conta respeita aos trabalhos e serviços prestados que sejam próprios dos objetivos ou finalidades principais da entidade. Poderá integrar os materiais aplicados no caso de estes não serem faturados separadamente. A conta 7.3, investimentos realizados pela própria empresa. Esta conta registra os trabalhos efetuados pela própria entidade, aplicando meios próprios ou adquiridos para o efeito em que se destinam aos seus investimentos. Esta conta acredita-se pelos custos incorridos e debita-se pelos trabalhos para a própria entidade. De seguida, a conta 7.4, reversões do período. Nesta conta são contabilizadas as reversões de gastos reconhecidos por amortizações, por perdas com imparidade e por previsões. A conta é creditada pelas reversões do período por contrapartida das contas 2.9 e 3.9. De seguida, a conta 7.5, que são rendimentos suplementares. Nesta conta registram-se os rendimentos não relacionados com o objetivo principal da entidade. Os rendimentos de serviços sociais incluem receitas de cantinas, refeitórios, postos médicos. Conta 7.6, outros rendimentos e ganhos operacionais. Esta conta de natureza residual registra os rendimentos da entidade não compreendidos nas contas 7.1 a 7.5 e que não sejam rendimentos de financiamentos. De natureza, a sua natureza residual, esta conta apresenta algumas subcontas. Conta 7.8, rendimentos e ganhos financeiros. Nesta conta registram-se os rendimentos e ganhos financeiros. E ela possui algumas subcontas: 7.8.1 juros obtidos, 7.8.2 rendimentos de ativos tangíveis de investimento, 7.8.3 rendimentos de instrumento financeiro, 7.8.4 diferença de câmbio favoráveis, 7.8.5 descontos de pronto pagamento obtidos, 7.8.9 outros rendimentos e ganhos financeiros. Para fechar a classe 7, irei falar da conta 7.9, que são ganhos por aumentos de justo valor. E nesta conta são registrados os ganhos por aumentos de justo valor quando se adota o método do justo valor e a contrapartida da variação do justo valor vai para os resultados. Contas da classe 8, que são resultados. Na classe 8 apanhamos algumas contas, que são 8.1 resultados operacionais, 8.2 resultados financeiros, 8.3 resultados correntes, 8.5 imposto sobre o rendimento, 8.8 resultado líquido do período, 8.9 dividendos antecipados. Na conta 8.1 resultados financeiros, são as contas 6.1 a 6.8,
e 7.1 a 7.6 são saldadas no final de cada exercício por transferência para esta conta. Assim, esta conta é debitada no final do exercício pelo saldo das contas 6.1, sendo creditada pelo saldo das contas 7.1 a 7.6. Conta 8.2. Resultados financeiros. No final do ano, os saldos da conta 6.9 e 7.8 são transferidos para esta conta. Quando o saldo desta conta é credor, significa que, em termos líquidos, a entidade apurou rendimentos e ganhos financeiros. Se o saldo for devedor, isso significa que a entidade tem gastos financeiros líquidos. 8.3. Resultados correntes. No final do ano, os saldos das contas 8.1 e 8.2 são transferidos para esta conta. Assim, o resultado corrente é positivo quando esta conta tem saldo credor. Quando a conta tem saldo devedor, isso significa que os resultados correntes são negativos. Conta 8.5. Imposto sobre o rendimento. Esta conta é subdividida em duas contas, que são 8.5.1, imposto corrente, 8.5.2, imposto diferido. E esta conta, ela movimenta-se da seguinte maneira: debita-se pelo reconhecimento de impostos diferidos e credita-se pelo reconhecimento de impostos diferidos e pela redução dos impostos diferidos passivos. Conta 8.8. Resultado líquido do período. Os saldos das contas 8.3 são transferidos para esta conta. O saldo desta conta representa o resultado líquido do período corrente. Caso o saldo seja devedor, isso significa que a empresa apurou prejuízo. Se o saldo for credor, a empresa apurou lucro no período. Conta 8.9. Dividendos antecipados. Quando cumpridas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, seja deliberada a distribuição antecipada de dividendos, ou seja, distribuição de dividendos por conta de lucros de exercício corrente. De seguida, irei entrar no capítulo 2, que é o quadro conceptual. Definição. Define quadro o Tua Perada, 1996, define quadro conceptual como o suporte teórico da normalização contabilística que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve mediante um itinerário lógico-dedutivo os fundamentos conceptuais da informação financeira com a finalidade de dotar o sustento nacional e, em consequência, de congruência lógica às normas contabilísticas com as quais se estabelece aquela informação. Utilizadores das demonstrações financeiras. Temos o público em geral, os clientes, os fornecedores, o governo, os empregados e os investidores. Pressupostos subjacentes. Temos a base de acréscimo e, do outro lado, temos a continuidade de operações. Segundo a base dos acréscimos, os pressupostos subjacentes são os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Enquanto que na continuidade das operações, as demonstrações financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Encontramos 4 características que são: compreensibilidade. A informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Relevância. Para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. Seguimos com a fiabilidade. Para ser útil, a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influências. Por último, comparabilidade. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo
para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Elementos das demonstrações financeiras. Encontramos três elementos: ativo, passivo e capital próprio. Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Passivo. Um passivo é uma obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saídas de recursos incorporando benefícios econômicos. Para o capital próprio, não existe no quadro conceptual uma definição própria, sendo o mesmo referido como um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão na liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade, resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurada com a fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou do aumento de um passivo. Base de mensuração. Temos aqui algumas bases que são custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor presente ou atual e valor recuperável. Temos também valor de uso, custo amortizado, custo presumido, justo valor e valor do mercado. Capítulo 3. Demonstrações financeiras exigidas pelo sistema de contabilidade para o setor empresarial. Componentes das demonstrações financeiras. Temos o balanço, demonstração dos resultados, demonstração das variações no capital próprio e demonstração dos fluxos de caixa. Temos aqui alguns exemplos práticos do balanço. Temos aqui uma demonstração de como é que funciona um balanço. Aqui temos aqui as descrições, temos a nota, temos o ano atual e o ano anterior. Apresento também um exemplar de demonstração onde apresenta-nos a descrição, a nota, o ano atual e o ano anterior. Temos mais um exemplar da demonstração consolidada dos resultados por funções, onde apresenta-nos a descrição, a nota, o ano atual e o ano anterior. Temos também mais um exemplo que tem o mesmo funcionamento e a mesma estrutura, a descrição, o ano atual e o ano anterior. Essa é a demonstração consolidada dos fluxos de caixa. E temos também, por fim, a demonstração consolidada das alterações no capital próprio, onde nos apresenta a natureza dos movimentos, o capital social, as reservas legais, os resultados transitados, os resultados líquidos do período, total dos valores, os interesses minoritários e o total do capital próprio. Tem aqui
Trouxe aqui também um exercício prático, na qual contém um problema e a solução. O problema é uma empresa que detém 100% do capital da sua subsidiária. Um dos administradores dessa subsidiária é o acionista maioritário de uma terceira entidade, que por sua vez é um importante fornecedor da subsidiária. Essa entidade terceira deve ser considerada a parte relacionada? Na solução, respondendo, sim, o fornecedor é uma parte relacionada da subsidiária, uma vez que o administrador controla o fornecedor e tem poder de exercer influência significativa na subsidiária, assim deve divulgar-se nas demonstrações financeiras da subsidiária informação relativa às compras efetuadas a esse fornecedor, bem como a natureza da relação entre a subsidiária e o fornecedor. Idêntica divulgação será efetuada nas demonstrações financeiras consolidadas, caso os gestores considerem os administradores da subsidiária parte relacionada da empresa-mãe. Muito obrigada.